Vamos lá, que nesse vídeo eu preparei aqui para você, cara, várias questõezinhas que já estão feitas, mas só para você saber o que você não pode deixar de pensar, não é nem de fazer, mas de pensar, cara. Fazer é obrigação, mas você não pode deixar nem de pensar, porque é essencial na hora de você resolver as questões de física. Agora eu vou falar propriamente de física nesse vídeo. Vamos lá então para o conteúdo, mas antes se inscreve aqui no canal, que eu já conto com o seu like fortalecedor da nossa comunidade. Ative o sininho para você não perder nenhum vídeo de altíssima qualidade. Vamos lá para o conteúdo. Eu já gostaria de destacar aqui para vocês as habilidades 5 e 6. Por quê? Porque essas são as habilidades com grande recorrência, em especial a H5, no Enem e na prova de física. Olha bem a H5, cara, ela fala de dispositivos ou circuitos elétricos de uso cotidiano. Não é à toa, não é para menos, que sempre cai uma questãozinha dessa. E a H6 ela fala de manuais de instalação, onde muitos dispositivos elétricos estão incluídos. Mas é claro que dentro dessa H6 ela consegue abarcar mais objetivos de conhecimento, como por exemplo a mecânica, a hidrostática, né? Mecânica como um todo, mas a termologia também, né? Enfim. Mas vamos lá fazer a nossa primeira questão, e bem assim, não é fazer, mas é recobrar alguns conhecimentos importantes. Essa aqui, por exemplo, fala de instrumentos de medida, o voltímetro e o amperímetro em especial, né, cara? Lembre-se que quando ele pede o amperímetro ideal e conecte-o de maneira adequada, ele tem que estar em série com o que você quer medir da corrente. Então olha que o resistor no mesmo fio em série com o amperímetro. Por isso que essa conexão é adequada para medir a carga ou a corrente, no caso, né, ou melhor dizendo, dessa resistência, o que flui por essa resistência. E o voltímetro tem que ser ligado em paralelo, beleza? Então aqui, ó, se eu pego esses pontinhos aqui, ó, vamos destacar aqui rapidamente, né? Se eu pego esse pontinho A, esse nó e esse outro nó B, note que o resistor ele está entre A e B e o voltímetro também está entre A e B, o que configura uma associação em paralelo, por isso o gabarito era a letra A tranquilamente. Agora essa outra questão ela já traz aqui da H6, ó, no manual de instruções, falou de manual, está na H6, e você tem que saber lidar com isso, mas vejam que é uma questão de eletrodinâmica, se a gente vai pelo conteúdo, né? Aí ele fala ali de 30 lâmpadas idênticas, são iguais. Quando ele fala idênticas, é que a resistência é igual para todo mundo tem uma mesma resistência. Mas já está geral ali, ligado em 120 volts, a corrente total do circuito é 4,5 amperes, mas não tem ali no manual, não informa o valor da potência. Ora pipocas, é exatamente isso que ele vai perguntar então, né? O texto base ele já vai te dando indícios do que ele vai te perguntar, beleza? Aí ele quer saber o seguinte, qual é a potência nominal, né? Como a gente já tinha falado. Então eu esquematizei. É sempre importante você esquematizar na física, cara, porque você precisa entender o que está acontecendo, senão você vai ficar jogando um monte de fórmula e não sabe o que está fazendo. Espero que até essa altura do campeonato você já tenha aprendido isso, inclusive, tá? Então falando com a galera aqui que já aprendeu isso, o que você teria que fazer aqui, né? Montar o esquema necessário, extremamente necessário, para você entender que eles estão em paralelo. São 10 e eles estão em paralelo entre si. Porque se uma for retirada, todas as outras 9 também vão ser tiradas. O que configura 1/3, né? Que é exatamente o que ele fala aqui, ó. Ao retirar qualquer lâmpada, 1/3 das demais não acende. Por isso que a interpretação é fundamental. Você precisa ter atenção para interpretar corretamente, tá bom? Então você já identificou como que está aqui a associação, que é mista, inclusive, né? Mas cada 10 lâmpadas dessas estão em paralelos entre si. Aí passa aqui 4,5 amperes na total, 1,5 para cada uma. Portanto, já que elas são iguais, então a divisão tem que ser igual. Ah, e se não fossem iguais, João? Aí você teria que respeitar a lei. Qual é a lei? Lei não é para ser respeitada? Teoricamente sim, né? Mas então você tem que respeitar a lei de Ohm, U igual a RI. E a divisão de corrente vai se dar em função da tensão e da resistência de cada um, beleza? Quem manda é a lei de Ohm. E aí, olha só, cada uma dessas lâmpadas vai ter uma tensão individual de 12 volts, né? Também a tensão vai ser distribuída igualmente porque são iguais. Ah, João, imagina se não fossem iguais. De novo, você tem que respeitar a lei de Ohm. Aí você já sabe então qual é o valor da tensão que cada uma está submetido e a corrente. Então calcular a potência por π é a melhor forma que você pode usar. I vezes U. Substitui o valor, marca gabarito letra B de bonito. Essa outra questão, ela é uma questão que, cara, você ao ler tem que pular. Eu vou falar sem dó aqui, ó. Você vai pular, pule. Sabe por quê? Porque é muita informação, cara. Você vai perder tempo.
olha os cálculos todos que você vai ter que fazer. Mas só para não deixar em branco, vamos fazer aqui pelo menos o roteiro, né, do que você teria que fazer. Cara, você vai ler aqui, dá um pause no vídeo, inclusive, para você ver como é que se trata aí a questão e o que você teria que fazer. Primeiro passo, tá, que eu sugiro, já faz ali a conversão da área, né, da unidade área, melhor dizendo. Você vai ter que passar de quilômetro quadrado para metro quadrado, tá bom? Cuidado com essas conversões de unidades. Depois vai vir uma série de regras de 3, basicamente falando. Porque você vai ter que fazer a regra de 3 aqui envolvendo a energia produzida em função da área dos painéis solares. E essa regra de 3 ela só é válida porque a dependência das grandezas é de forma linear. Eu não vejo muita gente falando isso, tá? Porque você sai metendo louco de um monte de regra de 3, a aluna adora a regra de 3, né? Ainda mais simples e direta. Às vezes esquece até da inversa, mas simples e direto, nossa, guarda no coração que é uma beleza. Mas por que é válido? Isso é importante você se ater, né? Por que é válido? Porque a dependência entre as grandezas é linear. Não tem nada elevado ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, entende? Seria diferente. Por isso que, quando chega nessa equação aqui, ó, u ao quadrado sobre r, ou naquela outra, i ao quadrado vezes r, vocês fazem regra de 3 aí e se embaralham todo. Erram a questão, porque tem um fator de dependência que é o quadrado com a tensão, cara. Beleza? Fica ligado nisso. Então faz uma outra regra de 3 aqui envolvendo a porcentagem, porque não é todo os 100% que vai ser usado, né? E depois você faz uma outra regra de 3 final para encontrar ali o número de cidades em milhões. Cuidado, gente, cuidado com o enunciado, cuidado com o que está sendo pedido. Se é milhões, cuidado, porque isso vai fazer referência ao 10 elevado a 6. Vamos para a próxima. H1 e H22. Cara, a H1 é a que mais cai em termos de física, tá? Até hoje, se a gente pega um recorte de 2009 até 2021, pegando todas as edições do Enem, todas, tá? São todas as edições, a H1 é a que mais cai ainda, tá? Ainda. O cenário vem mudando um pouquinho de 2016 para 2021, mas ainda no escopo geral, ela é a que mais tem recorrência, tá? Então, sim, você tem que estudar fenômenos ondulatórios, né? Reconhecer ali as características e as propriedades. E quando vem assim o verbo reconhecer, porque a questão é relativamente a mais fácil de todas que poderia acontecer, tá bom? E a H22, ela também fala ali da interação entre radiação e matéria. Mas aqui eu vou dar uma pincelada, né? Porque é o seguinte, às vezes tem implicações biológicas, sociais, econômicas e ambientais. Sabe o que se enquadra aqui, por exemplo? Radioatividade. E aí na química, que conversa bastante com a física nesse momento, você pode encontrar questões dentro dessa habilidade. Mas olhando só para o lado da física, né, cara, a gente tem que lembrar das propriedades principais da onda. Então veja, você tem aqui o nível de equilíbrio, né, que seria essa reta imaginária na horizontal, separando alguns componentes importantes da onda, como por exemplo a crista e o vale. Crista, ponto máximo, vale, ponto mínimo, né? E a distância entre esse nível de equilíbrio até a crista ou até o vale, a gente chama de amplitude. Notem que ele vai pedir as características que são iguais nessas componentes harmônicas apresentadas ali no quadro, na tabela, né? Veja que elas têm a mesma altura, como se fosse uma alturazinha, né, da onda. Elas têm a mesma altura. Então ele está falando de amplitude. Elas têm a mesma amplitude. E velocidade também vai ser igual para todas elas. Por quê? Porque elas estão no mesmo meio. Elas estão se propagando no mesmo meio. E aí V igual a lambda F, né, cara? V igual a lambda F, vem lambda fofinho. Velocidade de propagação é a mesma porque isso depende do meio de propagação. Se o meio muda, a velocidade muda. E o contrário também vale. Se a velocidade muda, é porque o meio mudou. O nome disso, refração. Fenômeno chamado refração. E o lambda vai mudar em função do V, porque a única coisa que não muda é a frequência, que depende da fonte que a produz, beleza? Então por isso que o gabarito é letra A de amor. Mas só para não ficar em branco também, cara, outra coisa que você tem que lembrar é o seguinte, a distância de um vale até outro vale chama-se lambda, mas também vale para crista e cristas consecutivos, tá? Então lambda ali também. Falando um pouquinho de fenômenos ondulatórios, não vamos nos esquecer dos básicos. Reflexão. Por que o morcego, o golfinho, né, o sonar de um submarino ou aqueles aparelhos de ultrassons funcionam? Baseado na reflexão. Eles emitem uma onda que vai bater em um obstáculo e depois voltar. Esse bate e volta chama-se reflexão. No caso dos animais, chamado de ecolocalização, né? Inclusive o Demolidor da Marvel também usa isso. Aliás, a galera aí diverge um pouquinho nessa explicação, né? Enfim, momento nerd dito,
Reflexão é importante também, tá? Eu já fiz essa questão em outro vídeo, vou até deixar o link aqui na descrição, mas a polarização tem a ver com você bloquear uma das direções de vibração da onda, beleza? Por isso que os óculos polaroides ou os filtros polaroides, eles diminuem a intensidade da onda, cara, que vai ser transmitida. Passou, né? Vamos botar aqui um óculosinho, aí ó, só deixa passar na vertical. Então ele vai ter esses rastrozinhos aqui na vertical, beleza? E se ele só deixa passar na vertical, a luz que vier nessa direção passa. Mas e a luz que vier na horizontal? Não passa, ela é bloqueada. Como a luz é transversal, ela tem várias direções, acaba se diminuindo a intensidade dela, né? Diminui a intensidade e você não fica ofuscado com a luz. Então polarização é um fenômeno importante também, excelente concorrente para o ano de 2022. Fones de ouvido canceladores de ruídos, baseado no fenômeno da interferência. Vejam que o próprio texto base te ajuda. Ele gera, olha como é que funciona a tecnologia, gera um sinal sonoro semelhante. Quando ele fala semelhante, galera, é a frequência, tá? Tá vindo uma onda aqui, ó, externa, e aí o fone de ouvido, né, ele manda uma onda semelhante, de frequência semelhante, tá? F1, F2, e elas são semelhantes, iguais praticamente. Só que qual é a diferença? Fase oposta. Enquanto essa aqui, por exemplo, vem em crista, essa aqui vem em vale. Porque aí justamente quando crista encontrar com vale, vai ocorrer o quê? Uma interferência destrutiva, meus amores. E aí sim vai cancelar a onda, né, sonora resultante. Então, fenômeno da interferência em bola. Quando o cara falar de sintonização de estação de rádio, isso dá um cheiro muito forte de ressonância. E nessa questão aqui, inclusive, não é para menos que ele já solta ali o ressonância no meio do texto. Mas aí ele pergunta: o fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda? Frequência, galera, porque a ressonância ela vai acontecer justamente quando você tiver ali, cara, as frequências iguais. Mas cuidado para não confundir isso com a interferência que eu acabei de falar. Parece que são iguais. Mas veja bem, qual é a diferença uma em relação à outra, né, cara? Quando a gente falou das frequências serem parecidas aqui na interferência, é porque ele fala de um cancelador de ruídos. Então, assim, a ideia é que se cancele tem uma interferência destrutiva total. Mas não precisava ser total. Se você vier com uma onda aqui com uma amplitude um pouquinho menor, vai ter interferência destrutiva. Só não vai ser total, beleza? Agora, na ressonância, o contexto é um pouquinho diferente. Você tem aqui um emissor de onda que tem uma certa frequência e você tem um receptor, então R de receptor, E de emissor, e aí vai receber essa onda. Se a vibração, cara, desse receptor for na mesma frequência, ele absorve energia. E quando ele absorve energia, ele aumenta a amplitude. Então, olha as palavras-chave. Frequências iguais ou parecidas, múltiplas, né, pode ser também, para que ele absorva energia. Então, absorve energia. Quando ele absorve energia, ele fica mais agitado. Se ele ficar mais agitado, ele aumenta a sua amplitude. Palavras-chave para você marcar gabarito com ressonância. Outro fenômeno ondulatório importantíssimo é o efeito Doppler, também muito corrente aí para o ano de 2022. Estou dando meus chutes aqui, minhas previsões, tá? Com base, obviamente, nas estatísticas anteriores. Mas o fenômeno do efeito Doppler é aquele que você consegue ouvir, inclusive, né? Na rua, por exemplo, o carro está vindo e aí você escuta um... Quando ele está se aproximando, fica agudo. Quando ele vai se afastando de você, fica grave. Note o seguinte, nessa primeira imagem, está todo mundo parado entre si, em relação uns com os outros, né? Se está todo mundo parado, a velocidade de propagação da onda emitida pela sirene é a mesma, o meio não mudou. Então, o lambda vai ser igual e a frequência vai ser igual porque não há esse movimento relativo da fonte em relação aos observadores. Mas se a fonte ou o observador começa a se mover um em relação ao outro, aí o que acontece? Para o caso da aproximação, você vai ver que as frentes de onda elas estão mais próximas entre si. Bom, isso significa que a distância entre uma crista e outra consecutiva está diminuindo, o lambda está diminuindo. Consequentemente, o F, a frequência, tem que aumentar, já que a velocidade é constante porque o meio não mudou. E o contrário, no afastamento, né, a frequência vai diminuindo. Então aqui você tem o grave
e aqui você tem o agudo. Efeito Doppler, cara, muito importante você também levar para a prova. Pode sim cair uma questão de V igual a lambda F, ou então também só relacionando período e frequência. É um forte concorrente de cair. E essas são as questões fáceis, tá? Você tem que, teoricamente, acertar para ter um bom desempenho. São questões relativamente fáceis do ponto de vista conceitual, porque elas são diretas. Inclusive, muitas das vezes, na maioria das vezes, o texto é até mais curto. E aí o comando também é bem claro. Ele pede uma coisa direta, bem objetiva. Essas, teoricamente, são as questões fáceis. Nessa aqui você teria que olhar a figura, calcular o meio período, que é a única coisa que você tem em condição, mas depois multiplicar ali por 2. E por último, achar a frequência, que é o inverso do período. Se cair uma questão de interferência da parte quantitativa, como o trombone de Quincke, pule. Também tem aquela da película fina, né, que você vê cores, por exemplo, na camada de óleo, em alguns animais, fenômeno chamado de iridescência. Cara, pula, porque é difícil. Pouquíssimos alunos vão acertar, né, vão conseguir acertar essas questões. Pule, porque ela vai ser uma das mais difíceis da prova. Se der tempo, no final, você encara ela. Na parte de mecânica, é importantíssimo você ficar ligado nas causas ou efeitos de movimentos, que é o que diz a habilidade 20, e também energia, avaliar possibilidade de geração, transformação da energia ali na habilidade 23. Como exemplo, cara, eu já falo aqui da cinemática. Se for uma questão de movimento uniforme, faça, porque geralmente elas são tranquilas, geralmente elas são fáceis. Uma questão, por exemplo, é essa aqui do radar. Tranquilo, você vai fazer, pausa o vídeo aí para você ver o passo a passo, né? A conversão de unidades, o que você vai ter que fazer, a manipulação algébrica importante para você chegar ao resultado de forma mais rápida. Se tiver que fazer aproximações, faça. Se tiver que trabalhar com frações, trabalhe. É importantíssimo. Mas geralmente uma questão de cinemática de move é tranquila. As de move, o desempenho já começa a ser um pouquinho maior, que você tem que gastar ali para resolver aquela questão. De repente vai ser uma questão que você tenha que pular. Ou não, fica ligado na leitura para ver o que ele vai pedir. Questões de potência são questões ali para nível médio, mas também, se você já tiver com um conceito bem na ponta da língua, você vai conseguir resolver. Só fica ligado porque a potência, cara, ela mexe com vários tipos de energia, né? É a rapidez com que eu transfiro ou transformo energia, mas essa energia pode ser qualquer uma. Aí, no caso, você vai selecionar os dados do texto base para identificar qual é a energia. Nessa questão aqui, por exemplo, a energia potencial gravitacional, MGH. E além disso, ele trabalhava com densidade e volume, né, ali da água, na verdade a vazão da água que estava acontecendo. Pausa o vídeo, vê aí com calma, inclusive. Note que vai ter um passo muito importante de conversão de unidades que você vai ter que fazer da densidade e da vazão, mas isso vai te levar a esse resultado que é bonitinho, por assim dizer, né, e a gabarito letra C de casa. A potência pode ser relacionada com uma energia térmica também. Se tem variação de temperatura, o quimiquete, o quimacete, né? MC delta T. E aí você vai encontrar ali o que ele se pede. Olha o enunciado, gente. O enunciado às vezes te dá uma dica do que ele está te pedindo. Quando ele bota a unidade. O que é valor mínimo do fluxo de água? Pode ser ali volume por tempo, massa por tempo, né? Aí ele botou a unidade. Quilograma é massa, segundo é tempo. Então é massa por tempo. Pausa o vídeo para você ver a resolução. A questão pode ser um pouco mais teórica, e aí vai exigir sim um pouquinho mais da sua interpretação. Se você vir uma questão dessa e bater um pouquinho assim de desespero, relaxa. É a hora de você dar aquela respirada funda umas 5, 6, 7, 10 vezes se for necessário, para você poder encará-la com uma atenção mais focada, né? Sei que eu estou sendo redundante ao falar isso, mas é importante sim. Então ela pode ser um pouquinho mais interpretativa, exigir que você fique ali uns 2 minutos olhando para a mesma imagem, né? Mas cuidado com o tempo. Se você perder muito tempo, já vai considerando pular essa questão. Ainda em mecânica, eu gostaria de fazer um destaque aqui nas minhas previsões, que eu acho que pode sim cair uma questão que envolva ali esse contexto da gravitação. Nós tivemos, durante o ano de 2021 e 2022, muitas notícias relacionadas à astronomia, né, cara? Muito buraco negro, teve aí o lançamento do James Webb, o novo telescópio. Então, como teve muita notícia disso, e a prova foi feita nesse ano com questões atualizadas, com fontes, com referências bibliográficas do ano de 2021, né? Pode ter até inclusive de 2022, talvez, já que ela foi feita no próprio ano, cara. Geralmente isso não é feito, é uma coisa atípica, mas pode vir aí algum texto referente à astronomia. Na habilidade 21, ela fala basicamente de termodinâmica e eletromagnetismo. Essa é uma das habilidades mais conteudistas,
porque você vai ter que, de fato, utilizar leis físicas ou químicas para interpretar esses processos aí dentro desses contextos. Então fica ligado nas propriedades ali dos corpos, né? Propriedades térmicas dos corpos, melhor dizendo, com relação à sua condutividade térmica. No isolante, eu sempre gosto de falar, ele não esquenta, o isolante isola. E por isso que a ideia sempre de um isolante é minimizar a perda de energia por calor para o meio externo. Fica ligado também nas equações que você vai ter que utilizar e na interpretação do enunciado, o que ele está pedindo. Pausa o vídeo para você ver as 4 etapas que eu fiz aqui dessa resolução, que é uma questão que talvez você tivesse que pular. Não sei, vai depender do seu rendimento, tá? Mas quando for assim muitos passos para você calcular, considere pular, depois você volta. De repente essa questão que está para média ou difícil na sua classificação subjetiva. Uma questão que envolva eletromagnetismo, mais especificamente indução eletromagnética, costuma ser também classificada como, de maneira geral, difícil, média para difícil. Então, se você pular no primeiro momento, não tem problema também. São questões que os alunos têm dificuldade de entender a lei de Faraday, a lei de Lenz, né? Mas essa aqui é uma questão, por exemplo, relativamente uma das mais tranquilas que já se caiu ali na parte de indução eletromagnética. Mas isso, como eu já falei e repito, é subjetivo. De repente o que é fácil para mim não é fácil para você. Essa aqui eu vou até fazer uma explicação rápida, que é o seguinte. Aquela pistolinha, né, que faz a leitura da etiqueta, da tecnologia de comunicação de etiqueta RFID, né, ela manda ali uma onda eletromagnética com o seu campo elétrico e magnético oscilando. Isso vai ocasionar uma variação do fluxo magnético lá no material, que no caso é a própria etiqueta condutora. Só que aí, cara, como isso tudo aqui é alternado, esse símbolo que parece um tio é o de alternância, tá? Como é tudo alternado, isso vai fazer, né, isso vai induzir uma corrente elétrica que também é alternada. Então tá aqui, ó, a variação do fluxo magnético, ela induz uma DDP, uma força eletromotriz, basicamente uma DDP mesmo, né? Mas não é uma tomada, é só uma DDP. E como o material é condutor, ele vai permitir uma corrente elétrica, né? É a lei de Ohm, basicamente, lei de Ohm, U igual a RI. Tá? Só que aí essa corrente ela também é alternada. E por essa corrente ser alternada, ela vai acabar gerando uma onda eletromagnética também, basicamente é isso, tá? Você vai ter ali uma onda eletromagnética sendo emitida e vai voltar aqui para a pistolinha e ela faz a detecção. Então por isso que o gabarito era a letra C de casa. E nesse finalzinho do vídeo eu quero te desejar boa prova. Até aqui você já fez tudo o que tinha que fazer. Confie no seu potencial. Imagine-se nos momentos difíceis da prova, você com seu canudinho já de universitário. Foi muito bom contar com a presença de todos vocês acompanhando aqui durante esse ano, né? Os vídeos aqui, as resoluções, nessa reta final de todas as questões que eu fiz aqui do Enem, que eu selecionei com muito carinho e julgando a importância delas para vocês nessa reta final. Uma boa prova e arrase!